Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, para que você possa meditar junto conosco. E o nosso tema de hoje é o tema que envolve um dos seres, assim, um dos personagens bíblicos, né, mais contados para criança. Queridos, é um dos personagens bíblicos que mais se conta a historinha para criança. E você vai entender o porquê. Nós vamos falar um pouquinho hoje o que a vida de Sansão nos ensina. E você vai entender por que essa historinha ela é contada tanto para criança, porque a história de Sansão, a vida de Sansão, vai nos ensinar muito sobre algo muito importante, principalmente para as nossas crianças. Fala sobre propósito de vida, né? E aí já vem a explicação por que se ensina tanto sobre Sansão para as crianças, para que as crianças elas possam crescer e sabendo o propósito de Deus na vida delas. Agora, essa história ela não é só para criança. Ela é para nós, adultos, cristãos ou não cristãos, porque ele vai dizer para nós o que essa história nos ensina. Então eu vou trazer aqui para você, queridos, você que não conhece a história de Sansão, né, biblicamente, não como desenho, não como historinha infantil, né, não como aquela historinha lúdica, mas como a Bíblia nos conta, eu vou trazer para você algumas visões da vida de Sansão e nós vamos trazer aqui o que a vida de Sansão nos ensina através do seu propósito de vida. Amém? E antes de lermos um pouquinho e falarmos sobre Sansão, eu quero simplesmente trazer o nosso primeiro texto. Ele é um texto base, né? Embora nós venhamos falar de Sansão, o nosso texto base ele está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo. Diz assim, ó: Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aqui nós já vamos entender, queridos, que toda a nossa vida é para louvor e glória de Deus. Pastor, mas nós somos criados basicamente para isso? Sim. Nós somos criados essencialmente e basicamente para isso. Para louvor e glória de Deus. Mas isso não era o propósito inicial, pastor? Não, ele continua sendo até hoje. A nossa forma de viver, as nossas escolhas e tudo aquilo que nós vivemos é para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Com isso, nós vamos entender um pouquinho, com base nesse texto, sabendo que a nossa vida é para louvor e glória de Deus, nós vamos entender um pouquinho da história de Sansão. O povo de Israel, queridos, ele era um povo muito oprimido pelo povo filisteu. Então, nessa opressão que eles viviam, Deus tinha que levantar ali um libertador. E diante dessa estratégia que Deus montou, Deus simplesmente levanta Sansão nessa história. E a história de Sansão, a vida de Sansão, ela é uma vida de contradição, como muitos hoje em dia vivem. Então, Sansão ele foi um homem que ele foi conhecido pela sua força física, mas que exibia uma grande fraqueza moral. Ele foi juiz de Israel, queridos, por 20 anos, e ele era nazireu consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele.
Tá? E você vai entender isso quando nós vamos olhar para a Bíblia aqui em Juízes 13, 5. Juízes, eu vou pegar do verso 1 até o 8, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Do verso 1 ao verso 8, eu creio que nós vamos trazer um entendimento um pouquinho maior para você. Diz assim, ó. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele nem me disse como se chamava. Mas me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Contudo, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Queridos, aqui é um pouco da história, né? Um pouco da história que nos conta sobre Sansão. Mas Sansão, ele continuamente, depois do nascimento dele, ele quebrava as regras de um nazireu. O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele e veio sobre Sansão muitas vezes, dando forças para ele, uma força sobrenatural, para que ele pudesse combater os filisteus, os opressores do povo israelita. Mas apesar do fato de que Sansão ele também tinha um grande problema, porque ele era um mulherengo. E ele era um homem também vingativo. Então a vida de Sansão ilustra também a necessidade de dizer não às tentações carnal. São muitas tentações que passamos. Então ele ilustra exatamente isso. E assim como o uso de Deus de homens pecadores e imperfeitos para realizar sua vontade, e as consequências do pecado é a misericórdia de Deus. Ou seja, Sansão ele experimentou tudo, queridos. E sobre o seu nascimento, como nós vimos, ali no verso 2 do capítulo 13, né? A história ela começa com o anúncio do seu nascimento, fala de um homem chamado Manoá, que era casado com uma mulher que não podia ter filhos, fala do anjo do Senhor que visitou essa mulher, fala do marido dela que depois de recebido a instrução, ora a Deus para que o anjo voltasse e confirmasse, para que ele pudesse dar orientação de como ele poderia criar e educar aquele filho. E Deus responde a oração de Manoá, lá no verso 18, né? Lá no verso 13, 14, 15, 16, 17, 18, ele vem trazendo ali as respostas, né? O anjo do Senhor aparece novamente à esposa de Manoá, logo a esposa vai chamar o Manoá, e tudo aquilo que ela ouviu é repassado para o marido dela, o Manoá. Ok? E Manoá, então, ele faz o quê? Ele sacrifica uma cabra sobre uma rocha e subindo e quando ele faz aquilo ali, né, começa a subir aquela fumaça
do sacrifício que Manoá fez, o anjo simplesmente sobe junto com a fumaça. Tá? E só ali, então, Manoá percebe que quem estava falando com ele, né, era ali o próprio Deus falando com ele. Né? E fiel à palavra de Deus, a esposa de Manoá deu à luz um filho, que deram o nome do personagem, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, que é Sansão. Agora, o livro de Juízes, queridos, ele avança na história de Sansão e ele nos leva, muitas vezes, depois que Sansão ele nasce, ele cresce, vai crescendo, nos leva a uma história onde ele começa a buscar por uma esposa. Então ele queria se casar com uma mulher filisteia, e apesar dos protestos dos seus pais, dos conselhos dele, ele violou a lei. Porque na lei mosaica, queridos, eles não poderiam casar com outras pessoas que não fossem do seu clã, do seu povo, o povo israelita. E simplesmente Sansão, ele decidiu, né, arranjar uma mulher que não era do povo de Deus. Ok? E sua mãe e o pai acompanharam Sansão até Tímina para fazer os arranjos para o seu noivado. E ali chega aquela história que a criançada adora, né? A criançada gosta, que no caminho o leão ataca Sansão, o Espírito Santo de Deus se apodera dele e ele rasga, né, o leão pelo meio como se rasgasse um cabrito, sem nada a ter nas mãos. Mais tarde, Sansão passa pela carcaça do leão, encontra aquele cadáver cheio de favo de mel, né? E toma daquele mel, coisa que ele não podia fazer, porque ele não podia tocar coisa impura, e além de tudo mais, ele pega daquele mel e leva para os pais ainda, para os pais também participar da violação dele, mas claro que os pais tomam daquele mel sem saber que era violado. Ou seja, pode perceber, queridos, que a vida de Sansão é uma gangorra de altos e baixos, né? E nós vamos percebendo, queridos, que Sansão ele vai simplesmente se envolvendo, vai flertando com o pecado, vai flertando com mulheres, vai tendo uma vida totalmente fora dos princípios de Deus, mas Davi não via, Deus sempre usava ele mesmo pecador, o Espírito Santo muitas vezes usava de Sansão para glorificar a Deus, né? E o propósito de Deus em derrotar os filisteus estava avançando através da vida de Sansão, mas Sansão ainda foi responsabilizado pelo seu pecado, porque todos nós somos responsabilizados pelos nossos pecados. E ele experimentou as consequências da sua tolice e da sua desobediência quando ele conheceu Dalila. Aonde, pela história, nós sabemos que ali ele ficou flertando com a Dalila, até que Dalila conseguiu cortar os seus cabelos, né? Dalila informou o segredo de Sansão aos soldados que ali estavam, cortaram o cabelo dele, ele foi apanhado pelos filisteus, ele simplesmente foi furado os olhos dele, e ele foi colocado para empurrar um moinho. Olha a consequência do pecado. Um homem que tem como propósito de vida a sua vida a Deus, teve sua vida consagrada, tinha como propósito ser consagrado a Deus e obedecer a Deus e fazer as vontades de Deus, simplesmente se perdeu por causa do pecado, da desobediência, do orgulho, por ser mulherengo, por uma série de situações, e ele chega no fundo do poço da vida dele. E ali, queridos, simplesmente Deus é tão misericordioso, né? Através da vida de Sansão, Deus ele é tão misericordioso que os filisteus acharam que celebrariam sua grande vitória sobre Sansão. Porque tinham furado os olhos de Sansão, tinham botado ele para rodar um moinho, né? E os governantes eles se reuniram no templo do seu Deus, os deus pagãos lá dos filisteus, Deus para adorar o deus Dagon, né?
que era o deus dos filisteus, e também para entregar Sansão nas mãos daquele deus que ali estava. E durante as festividades, queridos, trouxeram Sansão da prisão para entretê-los, para fazer bagunça, tirar sarro da cara dele, coisa e tal. E Sansão, simplesmente apoiando-se contra os pilares de sustentação do templo, nós vamos ver Sansão clamando a Deus e pedindo a Deus para que se lembrasse dele de novo. E aqui eu vou traduzir para que você entenda. É como se Sansão tivesse desviado dos caminhos do Senhor e ali, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele se apoia com as duas mãos naquelas vigas de sustentação, pilares de sustentação daquele templo pagão, e ele ora a Deus como se ele tivesse se arrependendo profundamente, né? Como não? Se arrependendo verdadeiramente, sabendo que o que ele fez foi errado, que ele não obedeceu a Deus e que ele não seguiu o propósito de vida que Deus tinha dado para ele. E não era para ele encerrar a vida dele daquela forma. Deus tinha coisas maiores para ele. Mas, devido às escolhas que ele próprio fez em não dar ouvido aos propósitos de Deus, ele simplesmente ora a Deus pedindo para que Deus pudesse lembrar dele mais uma vez, para que ele pudesse se vingar dos filisteus, né? Que ele pudesse se vingar dos filisteus, pelo menos pelos olhos dele, porque estavam furados, ele estava cego. E Deus misericordiosamente concede o pedido de Sansão. O Espírito Santo se apodera novamente de Sansão e ele simplesmente força os pilares daquele templo, derrubando todo aquele templo, e Sansão ele mata mais de 3.000 filisteus. Ou seja, ele matou mais filisteus com a sua morte do que quando ele próprio vivia. Porém, queridos, Sansão, ele é lembrado como ele é mencionado na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus 11. Ele é lembrado como herói, como um dos heróis da fé. Por quê? Porque no último momento ele se arrependeu. E aqui nós vamos entender algo importante dessa história de Sansão. Aqui nós vamos aprender o que a vida de Sansão ela vai nos ensinar. Tá? Primeiro, o que nós precisamos entender, queridos, é que todos nós nascemos com um propósito de vida. Todos nós. E quão importante é ter um propósito de vida? Não saber qual é o propósito vai nos trazer aflição, frustração, medo, desânimo. Imagina uma pessoa, uma pessoa sem um propósito de vida. Como eu disse, vai gerar desânimo, descontentamento, vai tornar uma pessoa insatisfeita consigo mesmo, frustrada. Então, encontrar o nosso propósito de vida não significa responder perguntas como: que profissão eu vou escolher, o que eu vou ser quando crescer, qual cidade eu vou morar, com quem eu vou me casar. Não. A questão não é essa. A questão central é se tudo aquilo que você faz é para louvor e glória de Deus. Como nós lemos o texto principal de Efésios 1, 11 e 12. Cada um tem seu propósito. Isso quer dizer que Deus não me vê como uma multidão, mas Deus te vê de maneira individual, como uma única pessoa individual. Somos exclusivos, únicos e feitos à imagem e semelhança de Deus. A sua vida não é em vão. Você não nasceu à toa. Não importa de que forma você tenha nascido, não importa se você nasceu por um acidente, não importa. Sua vida não é em vão. Deus te trouxe ao mundo por um propósito. E Jesus Cristo cumpriu o propósito de morrer numa cruz para que eu e você pudéssemos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito a Deus. O propósito de Deus está intrínseco na nossa identidade. E lembre-se que quem vive de cópia nunca viverá o original. O livro de Salmos, eu vou abrir aqui.
Salmo 139, verso 16, vai nos falar algo interessante. Olha só. Salmo 139, verso 16, diz assim: Aos teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Todos nós nascemos com um propósito e, como diz o texto, né? Todos os nossos dias já foram escritos antes de qualquer um deles existir. Vivendo, queridos, o propósito de Deus, nós podemos viver de forma extraordinária. Viver além do normal, acima do comum. Afinal, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Cristo passou a viver dentro de você. E como cristãos, nós podemos ir além do comum, mas nós podemos ser a diferença se usarmos a criatividade. Temos destaque para a glória de Deus, assim como foi tantos outros personagens bíblicos, Daniel, Davi, José. Agora, como que nós podemos fazer isso? Nós só podemos ter uma vida para louvor e glória de Deus através da própria graça de Deus. Pois a graça de Deus é a nossa capacitação sobre nós. Nós podemos contar com o Espírito Santo em nós nos ensina, nos leva em todos os caminhos, mas a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, nos fala algo importante que o apóstolo Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, ele vivia. E ele nos fala como que ele podia viver o propósito de Deus dentro do seu ministério, na sua vida, num propósito que Deus deu para ele. Olha só. Ele, porém, me disse, Deus disse no caso, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aqui já é Paulo dizendo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você viu só, queridos? Viver o extraordinário envolve de viver debaixo dessa graça de Deus. E eu só vivo essa graça de Deus quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu decido por viver o propósito de Deus na minha vida. Pois sem a graça de Deus, queridos, sem essa graça divina, as nossas habilidades serão apenas a nível humano, de capacidade humana. Agora, se eu viver a graça de Deus, entendendo que quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo dentro de mim, ali eu vou viver num nível superior, vou viver o meu chamado, o meu propósito num nível superior. E esse nível superior nos coloca a agir com habilidades sobrenaturais, capacitadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Basta que nós venhamos cumprir o propósito. Agora, eu quero aqui citar para você, queridos, pontos importantes para que você possa identificar o seu propósito dentro dessa história, né, da história de Sansão, dentro desse tema, o que a vida de Sansão nos ensina. Então, presta atenção que eu vou citar aqui pelo menos 4 pontinhos para que você possa entender o propósito de Deus nas nossas vidas, aqui assim também como era na vida de Sansão. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é viva pela fé. Nenhum cristão vive pelo que vê ou pelo que sente, mas ele vive pela fé. Crer. Afinal, não dá para ter nada que venha do céu sem que você creia em Deus, sem que você tenha fé. Sem fé não há esperança.
Abraão creu, por isso foi acreditado como justiça. E por isso ele foi considerado e ele foi pai de multidões, porque ele creu em Deus, ele teve fé. Segundo ponto, viva com perspectivas eternas e não com curta e longo prazo aqui na Terra. Tenha uma vida não só focada no que você vai fazer aqui na Terra a curto, médio e longo prazo, mas viva com expectativas eternas que vai refletir na sua eternidade. Terceiro, viva como servo de Deus. O verdadeiro servo, ele não vive atrás de reconhecimento, status. Ele é feliz porque serve o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, né? Onipotente. E o servo, ele é feliz por isso, porque isso traz prazer e senso de propósito na vida dele. Quarto e último ponto que eu quero trazer, viva para multiplicar. Quem alcança o propósito, alcança a vida de pessoas. Se hoje estamos aqui ouvindo o Evangelho, através dessa plataforma, através desse devocional de hoje, é porque um dia Jesus veio ao mundo e entregou sua vida por nós, cumprindo assim o propósito dele. Agora você pode pensar assim, mas aonde está o meu propósito? Como que eu vou descobrir o meu propósito? Nós sabemos que o nosso estilo de vida, o propósito, é louvar a nossa vida para louvor e glória de Deus. Mas está dentro de você o propósito individual. São aqueles desejos antigos, insistentes, que se recusam a morrer dentro de você. E isso são indícios do propósito de Deus para a tua vida. É aquilo que Deus já lhe chamou no íntimo e que você já sabe. Então pare de ficar olhando para fora, procurando para fora, tentando agradar os outros, sendo que o propósito de Deus já está dentro de você, naquilo que você faz, da forma que você faz. Deus, ele tem um propósito, e dentro do propósito, dentro daquilo que você é, da onde você trabalha, do que você vive, Deus, ele quer que você viva para louvar e adorar e glorificar a vida dele lá dentro. A resposta do seu propósito e do seu chamado está em Deus. Basta que você possa olhar para Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você por poder estar comigo nesse devocional. Eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like aí, ajuda o nosso canal cada vez mais, queridos. Amém? Vamos orar? Pai... Perdão, queridos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais esse devocional que o Senhor nos trouxe, mostrando para nós o que a vida de Sansão nos ensina, dentro de um propósito de vida, dentro do propósito de um cristão, o que nós devemos ter como propósito. E sabemos que o principal é louvar e glorificar ao Senhor com a nossa vida, dentro daquilo que o Senhor coloca, dentro do chamado que o Senhor coloca dentro de nós. Que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã dentro do seu propósito, dentro de cada chamado que eles tiveram, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, proteger a vida deles, Pai. Guarda a saída, a chegada, abençoa, prospera, Pai, a vida deles em tudo aquilo que eles fizerem. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.